prazer que a gente recebe aqui hoje o Dr. Valdomiro Teixeira, que dispensa apresentações, todo mundo conhece o Valdomiro muito bem, é cirurgião há décadas aqui na cidade, muito querido, muito respeitado. E o Valdomiro, quando me falou que tinha um caso de um tumor neuroendócrino do pâncreas, eu convidei com todo prazer para apresentar aqui na Associação Médica Fluminense, e ele me disse que ia trazer outros participantes, o Roberto, né, outras pessoas. Aí eu falei, poxa, isso vai ser melhor ainda, isso vai ser um evento muito bom. Então, acrescentei a nossa programação do mês essa programação. Por quê? Porque aqui, como nós somos um departamento de clínica médica, nós sempre estamos e estaremos abertos a um caso clínico, né? Que é a nossa vida, em última análise, é o nosso trabalho do dia a dia, né? A gente tem se fixado na programação aos grandes temas, né? Mas o grande tema é um pouco impessoal. O caso clínico é mais personalizado, é sempre muito bem-vindo. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui o Valdomiro e toda essa equipe brilhante que cuidou desse caso. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para ele e, posteriormente, no final, a gente faz aí algumas perguntas e comentários a respeito do caso, depois dos comentários da equipe que tratou também, tá bom? Então, Valdomiro, você com a palavra, muito obrigado novamente de ter convidado essa equipe brilhante aí para participar. Mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado, Rosati e Paulo Celanazzi, pela recepção calorosa. Desde já agradeço também a participação do Roberto Capon, oncologista, Ana Luísa, patologista, e a doutora Laís Loss, que juntamente com o doutor Ricardo Carneiro nos ajudou a conduzir esse caso no Hospital de Clínicas, né? É um paciente que nós tratamos recentemente, né? E a doutora Laís vai começar a apresentação do caso. Nesse caso aqui, eu paro a minha apresentação, não é isso? Pode continuar, já que a sua Anderson, nesse caso, eu paro a minha apresentação para a doutora Laís entrar. Não, nesse caso, Valdomiro, nesse caso, a Laís vai ter, ou ela fala através do seu slide, ou ela abre a apresentação na tela dela. Ok, Laís? Se quiser, pode... Pode manter esse slide que está aí, a Laís vai comentando, tudo bem. Pode ser esse, então. Pode ser, não tem problema. Pode ir passando você, Valdomiro. Quando a Laís falar, você vai passando os slides, não tem problema. É isso, Laís? Pode ser. Eu fiz alguns ajustes, mas dá para fazer no mesmo. Alô, Laís? Desculpa a voz. Então, deixa. Vamos aqui, então, né? Pode ser, então. Não tem problema. Laís, você, então, com a palavra. Desculpa a voz. Olá, bom dia a todos. Sou Laís. Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Valdomiro pelo convite também, de apresentar o caso, e também pelo auxílio na condução. Então, vamos lá. Esse é um paciente de 61 anos, branco, casado, marinheiro. Ele é natural do Ceará e ele mora atualmente aqui em Niterói. Então, a queixa principal dele era de um amarelado nos olhos, né, uma icterícia, tinha uma dor abdominal e febre. Então, o quadro dele clínico, todo se inicia com um quadro clínico de icterícia, acolia fecal e colúria. Até de longa data que ele demora um pouco para procurar assistência médica. Depois ele começa a evoluir com uma dor em hipocôndrio direito,
associada com febre e calafrios. Nesse percurso todo, ele chega a ter uma perda de peso significativa de aproximadamente 26 quilos. Chegou a fazer ambulatorialmente, nesse processo de investigação, ciprofloxacino com uma melhora parcial. E nessa investigação foram feitos uma série de exames de imagem que a gente vai descrever melhor depois. Então, desculpem. De comorbidades, esse paciente é um paciente diabético com diagnóstico há 3 anos, em uso de metformina, apenas 500 miligramas uma vez ao dia no almoço. Também estava fazendo uso de empaglifosina e ele era já insulino dependente com uso de gluteca. 20 unidades dia, que era Tresiba, né? Além disso, também hipotireoideu e uso de levotiroxina. De história familiar, ele tem um relato de pai operado com câncer de laringe e uma mãe diabética. História social, ele nega tabagismo e motilismo. Ele pratica, é um paciente bem ativo fisicamente, ele pratica atividade física diária, ele caminha pelo menos 30 minutos. Inclusive, durante a internação, ele caminhava todos os dias no hospital. E de exame clínico, de importante, era um paciente visivelmente emagrecido, sarcopênico, que tinha uma icterícia significativa e uma hepatomegalia com 5 centímetros do rebordo costal com superfície lisa. Além disso, não tinha outros comemorativos, não tinha linfonodomegalia cervical, baxilar, nada disso. Então, a hipótese principal dele ficou como ele tinha uma icterícia, né, de padrão obstrutivo, provavelmente de uma doença neoplásica, que foi mais insidiosa, e, além disso, um processo infeccioso associado, uma colangite. Você pode passar para mim, doutor? Ótimo. Então, os exames de admissão dele, na internação, ele tinha uma leucocitose, ele estava clinicamente estável, mas laboratorialmente ele tinha uma leucocitose bem significativa, com um pouco de desvio à esquerda, tinha parâmetros inflamatórios aumentados, VHS, PCR, e uma colestase bem significativa. A bilirrubina dele chegou a mais de 5, com predomínio de direta, tá? Fosfatase alcalina de 2.000, gama-GT de 2.000 também, bem elevados. Então, nos exames de admissão, ele chegou a fazer uma ecodoscopia. Se o doutor Valdomiro, se o senhor quiser falar também, pode ficar à vontade. Evidenciava já uma lesão expansiva sólida de 4,5 centímetros na cabeça, no colo e no processo uncinado, de limites irregulares e mal definidos. Ele, na verdade, ele já chega com esse resultado de ecodoscopia. Além disso, dava para verificar os sítios linfonodos peripancreáticos pequenos. Tá? Foi feita uma biópsia que tem essa descrição. Escassas células epiteliais com atipia, com um aspecto de neoplasia epitelial maligna, imunohistoquímica para a citoceracina 19 negativa para P53 e MP3. Ele também tinha uma ressonância com essa lesão expansiva mal delimitada no processo uncinado, cabeça pancreática, com sinais de restrição à difusão hipovascular. Não tinha evidência de trombo e a vesícula biliar era hiperdistendida com presença de lama biliar. Pode passar. Só acrescentar me permite um minuto, Laís? Claro. Ele também tinha, obviamente, risco cirúrgico liberado, né? Enfim, até porque passou pela equipe do Dr. Ricardo e Laís, né? Mas ele já chegou a um risco cirúrgico liberado, tinha ultrassonografia abdominal que demonstrava, além de uma vesícula sobredistendida, aspecto sugestivo de lama biliar e microcálculos. Ok, Laís? Isso. O próximo, né? Então, Laís, só um segundo. Só fazendo Claro. um resumo aqui que as pessoas foram entrando.
Eu vou fazer aqui um resuminho, vocês me corrijam em caso de algum problema. Então, era um paciente que já vinha com umas queixas digestivas há algum tempo, sendo investigado em caráter ambulatorial, que interna no CHN por motivo de icterícia e sinais de colangite. Quer dizer, ele teve um agravamento súbito e no exame era um paciente bastante emagrecido, sarcopênico e ictérico. E aí, então, e já apresentava na internação vários exames, incluindo uma ecoendoscopia, que mostrava um aspecto de uma tumoração no pâncreas de ser um pouco menos de 5 centímetros de diâmetro, sem evidência de extensão a outros órgãos, pelo que eu entendi. Isso era uma coisa. A outra coisa, Laís, é que eu não te apresentei. Eu apresentei o doutor Valdomiro, mas eu queria que você se apresentasse. Então, passo a palavra para você novamente. Tá ótimo. Mais uma vez, desculpem pela voz. Tá falhando algumas vezes. Mas eu sou formada na UF e atualmente eu sou residente de clínica médica do Complexo Hospitalar de Niterói. Faço parte da equipe do Dr. Ricardo Carneiro, que é nosso staff, e ele que acompanhou conosco esse caso, em conjunto com o Dr. Valdomiro. Tá? Obrigada. Então, voltando para o caso, esse paciente, como o Dr. Rosati muito bem resumiu, ele estava em investigação, ele já tinha investigação inicial e interna com quadro clínico deteriorado, apesar de estar estável clinicamente, tá? Além dos outros exames que a gente já relatou, ele já tinha uma TC de tórax e de abdômen de rastreio, que além da lesão expansiva que ele tinha, a ascite e as outras alterações, não tinha sinais de metástase para outros locais. E durante a internação, uma preocupação que a gente ficou foi de ter devido à piora da ascite dele, da dor abdominal, ter algum processo trombótico associado. Então, foi por isso que foi realizada uma angiotomografia abdominal para ele, mas que não tinha evidências de tromboses intraabdominais. Só tinha as alterações já demonstradas pelo processo tumoral que ele já tinha. Pode passar, por favor. Ou se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, doutor Valdomiro. Vai aparecer a imagem da reconstrução em 3D. Posso fazer um comentário, Laís? Claro. Quem está falando é Túlio, eu sou patologista, eu participo pela primeira vez da reunião, desculpa, eu não sei como é que são as intervenções e os comentários, se pode interromper ou se a gente deixa os comentários todos para o final. Não, tudo bem, se é um comentário relativo ao slide, tudo bem, mas normalmente a gente deixa os comentários e perguntas para o final. Então pronto, tá? deixamos para o final, não tem problema não. Okay. Vamos avante, no final eu comento. Tá ótimo, doutor Valdomiro. Slide. Oi? Pronto, Laís. Você com a palavra. O senhor quer comentar de tomografia, doutor Valdomiro? Então, a internação desse paciente, como a doutora Laís muito bem colocou, né, deu-se por duas razões. A primeira é que esse paciente já estava fazendo o terceiro episódio de colangite, né? Então, achamos por bem interná-lo, fazer hemocultura e uma antibiótico terapia balizada nesse exame, né? Uma outra preocupação, para justificar a piora clínica do paciente, um edema acentuado de membros inferiores, inclusive de bolso escrotal, né? Uma hipoalbuminemia importante, hipoprotrombinemia, né? Foi a possibilidade de ele estar fazendo trombose no sistema porta, uma vez que a ecoendoscopia sugeriu invasão tanto da via porta quanto da via esplênica, né?
Então, essa foi a razão pela qual foi feita a angiotomografia e que possibilitou a realização desse exame fantástico, né, que é a reconstrução em 3D, que eu vou tentar movimentar esse vídeo, esse pequeno vídeo, esse curto vídeo aqui, mostrando em vermelho o sistema arterial e azul o sistema porto-mesenterico, né? Em verde, em coloração verde, nós vemos a imensa lesão que tem na cabeça do pâncreas, comprometendo o colo e o processo uncinado, né? Rente e bem em íntimo contato com a veia mesentérica superior, a veia esplênica e a veia porta. A parte, o sistema arterial, a gente vê que não existe comprometimento, ele vai fazer uma imagem de subtração, mostrando isoladamente o sistema porta, como estamos vendo aí agora, né? À direita da veia do sistema da transição porto-mesentérica, existe um contato bem íntimo da lesão, né? Isso ficou comprovado durante a cirurgia, e aqui a parte arterial, mostrando uma artéria mesentérica superior livre de lesão. Podemos seguir, né? É isso, exatamente. Deixa só eu... desculpa. Próximo, né? E aí, diante dessa situação, não quer falar agora, Laís? Isso, só para dar uma continuidade. Então, quando esse paciente chegou, né, logo na emergência, devido ao quadro de febre, já foram coletadas hemoculturas e foi trocado o antibiótico, que ele ainda estava fazendo ciclo ambulatorial para o Nazim, tá? Empírico. E durante a internação, as hemoculturas vieram com o crescimento de uma Klebsiella pneumoniae, com resistência à clavulin. Então, foi optado, em conjunto com a CCH, por trocar a antibiótico-terapia dele para ceftriaxone, tá? Por um mínimo de 7 dias. E foi optado por estender essa antibiótico-terapia até o procedimento cirúrgico. A gente vai destrinchar isso melhor. Além disso, ele tinha uma hipoalbuminemia significativa. O INR dele chegou a ficar um pouco alargado no pior momento da descompensação dele, foi melhorando clinicamente. E o que a gente fez, em conjunto com essa hipoalbuminemia, ele também tinha edema de membro inferior, então a gente discutiu também com a nutrologia, que auxiliou muito nesse quadro, em fazer uma dieta para ele, tanto imunomoduladora como hiperproteica. Até porque, como esse paciente tinha uma previsão de procedimento cirúrgico, a gente queria melhorar ao máximo a performance dele para ser submetido a um procedimento. Após o ajuste de antibiótico-terapia com ceftriaxone, ele evoluiu melhor clinicamente, teve uma melhora da leucocitose, não recorreu febre, e a dor abdominal também, ao final, já estava bem melhor controlada, sem a analgesia. E uma grande discussão para ele, como o quadro clínico de colangite, ficou-se... a gente discutiu o fato de se seria necessário drenar a via biliar no pré ou no intraoperatório, mas a gente vai destrinchar melhor esse processo ao longo da discussão. Então, pode... Oi. Pronto. Se você quiser, pode dar continuidade. Certo. Bom, então, como a própria doutora Laís salientou, houve uma melhora clínica desse paciente considerável, né? É um sujeito muito ativo, é um comandante da Marinha Mercante, um sujeito educadíssimo e que mostrava-se muito proativo no seu tratamento, contribuindo consideravelmente para ele, realizando todos os exercícios e atividades de fisioterapia incrementadas para ele. Não é? Enfim,
tudo indicava que estávamos diante de um caso de um tumor neuroendócrino em face dos achados de imunistoquímica e de citologia oferecidos pela ecoendoscopia. Diante da melhora clínica importante do paciente, dessa possibilidade, né, como sendo, embora seja uma lesão rara, mas que temos visto com aumento, temos observado aumento na sua frequência, né, dos tumores neuroendócrinos do pâncreas, do tubo digestivo, de uma maneira geral, né, e uma lesão que se caracteriza por ter um comportamento biológico bem mais favorável do que o adenocarcinoma de pâncreas, né, permitindo uma conduta cirúrgica mais agressiva, mesmo naquelas lesões julgadas localmente avançadas, como sugeria a ecoendoscopia nesse paciente. Né? Diante disso, né, como a doutora Laís colocou, essa é uma encruzilhada que se impõe, né, e com base nessa sugestão do dado do citológico, com a evolução clínica favorável, com a melhoria dos edemas, da albumina, da hipoprotrambinemia dele, redução do INR, bem como uma melhoria clínica considerável, nós optamos por partir para a ressecção cirúrgica da Amblé, né, upfront, como diz os anglo-saxões, e esse apanhado aí realizado em 2021, né, na gastroenterologia, no gastroenterology, no hepatology, né, que é um apanhado, um levantamento de especialistas sugerindo, principalmente nesse artigo do Pastena de 2018, com 1.500 casos, né, comparando tumor de adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, comparando drenagem pré-operatória e ressecção cirúrgica upfront, e eles chegaram à conclusão, e nós participamos disso nesse caso, né, dessa opinião, né, desde que o paciente não tenha sepsis, tenha sido controlado a sua colangite, como foi nesse caso, né, e que ele não tenha insuficiência renal, como esse estudante mostrou não ter, e insuficiência hepática, para o procedimento cirúrgico inicial, sem fazer a drenagem. Ele tinha, é importante dizer, nesse aspecto, uma icterícia que flutuava um pouco. Ele melhorava clinicamente, os níveis de bilirrubina baixavam para 6, 5, não é? Quando ele piorava da colangite, foram os momentos em que ele mais elevou esses índices, né? Chegando a 7 ou 8 de bilirrubina. Então, em maio, logo no início de maio, nós levamos esse paciente ao centro cirúrgico e procedemos à laparoscopia para inventário de toda a cavidade abdominal, tendo sido encontrado um aspecto compatível com obstrução da via biliar, né, o chamado figo tigroide, que a gente encontra na laparoscopia, né, com a dilatação importantíssima da vesícula biliar, né, e ele não apresentava evidências de metástases intraabdominais e nem tampouco uma ascite que sugerisse neoplasia, e era em pequeno volume. Terminado a laparoscopia, isso já tinha sido previamente estabelecido e combinado com o paciente, nós procedemos à cirurgia convencional, realizando uma incisão subcostal bilateral, com uma proposta inicial de uma gastrodenopancreatectomia, com uma anastomose pancreato-jejunal em telescopagem, que é a nossa preferência, uma anastomose hepático-jejunal para reconstrução do sistema biliodigestivo e finalizando com uma gastroenteranastomose em Y de Roux, né, diferente da forma clássica em alça única, uma vez que uma ideia inicial confirmada na congelação de ser um tumor neuroendócrino, esses doentes costumam ter um prognóstico melhor e uma sobrevida melhor, e essa reconstrução gastroentérica favorece, diminui, né, melhor dizendo, a incidência de gastrite heparina, que às vezes é extremamente desconfortável para os pacientes no pós-operatório. Né? Em função da congelação realizada em sala, a primeira secção foi feita à esquerda do sistema mesentérico, foi constatado pela patologista de que a margem era positiva para o tumor. Né? Moto contínuo,
ato contínuo, nós fizemos uma ressecção mais distal, aí já estavam começando a chegar na cauda do pâncreas, com mais 2 ressecções, uma vez que a segunda também foi positiva para carcinoma, assim como a terceira. Como estávamos ficando com um segmento muito pequeno de cauda pancreática, e o pâncreas era extremamente endurecido, que inicialmente eu julguei fosse apenas pancreatite resultante do processo obstrutivo, optamos por fazer, então, a pancreatectomia total com esplenectomia nesse paciente. Terminado esse procedimento, com uma certa angústia, devo confessar, a patologista, analisando a peça, veio me dizer que existia comprometimento tumoral até a extremidade da cauda do pâncreas. Enfim, deixando-nos um pouco mais confortável em relação à conduta adotada. Sendo assim, esse paciente foi submetido à pancreatectomia total, como disse, uma reconstrução da via biliar, término lateral com jejum, e uma gastroenteroanastomose em Y de Roux, como aí está colocado. Aqui nós temos uma imagem, né, da cirurgia, né, onde nós vemos o estômago já grampeado, o sistema porta, aqui a veia esplênica, a veia porta, e o hepático, né? Nós estamos aqui acima da entrada do cístico, né? Foi feita a colecistectomia junto com linfadenectomia, né? Nós seguimos aqui os mesmos princípios da Universidade de Heidelberg para o adenocarcinoma de pâncreas, né? Procedemos ao esvaziamento, à linfadenectomia desde o tronco celíaco, né? No sistema, no aumento menor, desnudando a veia porta, a veia esplênica e a artéria mesentérica superior no seu segmento anteromedial direito, descolando, ressecando todo aquele sistema angiolinfático anterior à veia, preservando o lado esquerdo por conta da maior incidência de diarreia quando se faz esse tipo de procedimento, né? A manobra de Whipple, né, antes mesmo de chegar a essa dissecção extensa, ela mostrou que o sistema, que a veia porta era livre na sua porção anterior, mas como mostra muito bem ali na angiotomografia, no seu segmento medial direito, ela estava em íntimo contato com a transição porto-mesentérica, né? Na altura, na topografia da veia pancreato-duodenal posterior inferior. Feito a complementação dessa ressecção, da retirada da cabeça do pâncreas, foi feita como pode ser visto positivo aqui, com ressecção, com colocação prévia de um clamp vascular, na transição porto-mesentérica. Aqui está o mesocólon transverso, né? E aqui a veia mesentérica inferior, chegando juntamente com a veia esplênica, formando a veia porta. Nós observamos aqui a região onde fiz uma sutura vascular, propiciando a retirada de toda a peça, né? Que é mostrada aqui do lado direito. O dedo da patologista está aqui exatamente no leito e a porta, na face posterior do pâncreas, assim como está sendo mostrada toda a peça na sua face posterior. Aí algumas considerações, né, sobre essa questão das lesões neuroendócrinas do pâncreas, mostrando que todas as lesões funcionantes devem ser ressecadas, né, e assim bem como aquelas com maior de 2 centímetros. Né? Não só a ressecção, mas também a realização de uma linfadenectomia de acordo com cada caso. Óbvio que a exceção na questão das lesões funcionantes está no insulinoma, em função dos índices de benignidade dessa patologia, né, que podem chegar a 90%. Né? Situação em que se permite a realização apenas de uma enucleação. Né? Então, o espectro de abordagem cirúrgica pode ser bastante amplo, como está sendo visto, né? Desde uma enucleação, como no caso do insulinoma, até uma pancreatectomia total, como foi nesse caso com linfadenectomia. Não é?
tem estudos mostrando que as lesões com cerca de 1 centímetro neuroendócrinas, né, comprovadamente não funcionantes, elas podem ter uma incidência que chega até a 23% de comprometimento ganglionar, o que justifica uma conduta mais agressiva no sentido da realização rotineira de linfadenectomia nesses casos, né? Para aquelas lesões com 1 a 2 centímetros, o tratamento para alguns seria apenas conservador, mas existe uma seleção desses pacientes mais criteriosa que passa pela ecoendoscopia com biópsia, em sendo confirmada a presença de uma lesão G3, esse paciente deve ser submetido à ressecção, como está colocado acima, com linfadenectomia. Por outro lado, nas lesões G1 e G2, a observação ela se justifica desde que esses pacientes sejam acompanhados periodicamente com dosagem de cromogranina e polipeptídeo pancreático, né, no sentido de exames de imagem, né, no sentido de avaliar o comportamento biológico dessa lesão. Essa patologia ela nos permite uma conduta mais radical, na medida em que sejam comprovadas metástases ganglionares extensas, metástases não ressecáveis inicialmente, e mesmo que numa situação em que a lesão primária é ressecada, deve-se proceder à ressecção da lesão primária, mesmo que não se consiga ressecar as metástases, que não se consigam fazer uma cirurgia de debulking, né, uma redução, uma citorredução tumoral, né, porque o prognóstico desses doentes, do ponto de vista de mortalidade, melhora quando se compara com uma conduta apenas de observação. Valdomiro, Tá, posso fazer uma observação? Então, por favor. Outras pessoas entraram aí, eu vou fazer um novo resumo aqui do caso e pedir até quero que você me corrija esse. Bem, então, era um paciente que dá entrada no hospital, ictérico e com colangite, e em péssimo estado geral, com edema de membros inferiores, ictérico, com tempo de protrombina alargado, desnutrido, né, que foi, já vinha com uma investigação relativamente prolongada prévia e que foi investigado no hospital, e assim que ele melhorou, pelo que eu entendi, né, que ele teve uma melhora clínica da colangite e uma melhora do estado nutricional e dos índices de coagulação, vocês optaram por fazer a ressecção dele sem, vamos dizer, saltando aquela opção de ter feito uma drenagem biliar para, num segundo momento, operar. Você resolveu operar ele e enfrentar o leão direto e operar esse paciente, né? Esse paciente tinha um tumor que praticamente invadia a veia cava, né? Esse tumor invadia a veia cava. Nós vimos naquela tridimensional que ele circundava a veia cava, quase que não era 360 graus, mas se aproximava disso. Então, você fez uma ressecção vascular nele e fez uma pancreatectomia total, visto que era... Oi? Estou falando besteira aqui? Me corrige. Você fez uma pancreatectomia total porque você viu que não tinha chance de ser diferente, mesmo porque era um tumor neuroendócrino com uma degeneração maligna, sem evidência de metástase. Então, você realizou a pancreatectomia total, ressecção vascular, e fez essa anastomose, novamente reconstituiu o trânsito e fez esplenectomia também. O resumo é esse mesmo, ou você quer me corrigir aí alguma coisa? Valdomiro, você com a palavra. Só ressalva, Rosati, que o envolvimento era da veia porta, da veia cava. Desculpe, eu falei veia porta, claro, você pode escolher. Tá perfeito. Isso, exato. Tá bom? Só isso. No mais, perfeito, Rosati, é isso mesmo. Bom. Tudo bem. Você quer, então,
prosseguir ou vai passar a palavra para os outros apresentadores? Enfim, acho que vai a Laís para falar, por gentileza, da evolução pós-operatória, não é isso, Laís? Ou eu falo? O senhor pode falar, não tem problema. Bom, enfim, então fizemos ao término do procedimento cirúrgico uma drenagem nos flancos, que contemplava pelo lado direito a bile digestiva, né, e do lado esquerdo a gastroenteroanastomose. Né. Esse paciente saiu da sala com uma nutrição enteral, foi para o pós-operatório, para a unidade pós-operatória imediata, sem prótese ventilatória, né, respirando espontaneamente, passou lúcido para a maca de transporte, né, e teve o início da nutrição enteral por via sonda, né, no primeiro dia de pós-operatório. Né. No segundo dia, ele começou já com dieta oral, né, e no quinto dia, ele estava muito bem clinicamente, fez um quadro de sudorese importante, desorientação, quando ficou constatado uma hipoglicemia de 43. Né? Após a recuperação, a própria enfermeira conseguiu confirmar junto a ele que ele havia espontaneamente tomado um hipoglicemiante que ele já fazia antes, que o endocrinologista havia prescrito. Por iniciativa dele, ele fez isso, né? E quase que ele tem uma complicação grave no hospital, razão pela qual ele ficou internado por mais 24 horas, como está aí colocada, tendo alta no 7º dia de pós-operatório, com uma prescrição de 25.000 unidades de Creon a cada refeição e a insulina Degludec, que ele estava fazendo com uma dose baixa, né? Mantendo uma glicemia em torno de 100, 90 de evolução. Né? Na sua avaliação após a alta, nós retiramos o dreno do lado esquerdo, foi retirado no 6º dia de pós-operatório, portanto, no dia da alta dele, e o dreno do lado direito foi retirado no 10º dia de pós-operatório, já no consultório, sem nenhuma evidência de fístula. Né? Pronto, Rosati. Aqui está o caso. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Não, nós é que agradecemos. Eu queria, então, ouvir os patologistas, tá? Porque o Túlio já quis falar, nós temos a Ana aí também, que está participando. Eu não sei quem mais está aí, porque eu não estou vendo. Mas eu queria passar a palavra, tá bom? Oi, Rosati. Oi. Oi, Rosati. Quem falando é Andréa Monerato. Rosati. Oi, André. Eu fui a patologista Oi, que André. congelou a Bom peça. dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Dia. Tudo jóia. Assim, a única então coisa você que... com a palavra, André. Isso. Quando o doutor Valdomiro chamou na sala, né, falou que era um tumor mais ou menos de 4 ou 5 centímetros e que tinha um diagnóstico, uma presunção de que seria um adenocarcinoma, né, de pâncreas, um ductal, pela imagem. Eu não sabia, não tinha relato de exame anterior na hora da cirurgia e na hora da cirurgia meu diagnóstico foi de adenocarcinoma, né? Mas acho que na hora que a Ana for apresentar o caso vai explicar mais ou menos por que eu dei esse diagnóstico na hora, porque era realmente um tumor que tinha arquitetura glanduliforme, né? Não era um tumor glandular, né? Porque é um tumor neuroendócrino, mas ele tem uma arquitetura glanduliforme, que é uma das características dessa neoplasia. Mas, assim, só estou falando isso porque a importância da gente ter uma equipe bem acertada, né? E de ter uma conversa muito boa na hora da cirurgia, para não ter, às vezes, uma confusão aí de diagnóstico. Mas, assim, foi uma cirurgia difícil, todos os limites comprometidos, tudo que ele me dava estava comprometido, e só foi... Realmente é muito tenso para o patologista falar isso na hora, porque a gente sabe que a consequência é uma pancreatectomia total. Né? É só para ilustrar aí que a minha situação na hora. Obrigado, André. Não, sua participação é essencial. Inclusive, a foto lá parecia a sua mão. Né? Exatamente, meu dedo. Seu dedo.
Tá bom. A Ana quer comentar, o Túlio queria Rosati, fazer um comentário deixa também. eu... Oi. André, Rosati, por gentileza, Sim. desculpa aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Andréia, porque a participação dela foi indispensável. Tenso para ela, imagina para mim como cirurgião. Né? E colocar aqui, porque em seguida a Ana Luísa, patologista, né, e o Roberto Calmon vão participar aí da apresentação e tem informações a passar para a gente importantes, tá bom? Alô? Só fazer meu comentário aqui. Opa. Na Alô? apresentação que Laís fez, logo lá no começo, tinha o resultado da punção da ecoendoscopia. Eu não sei quem fez aquele laudo da citologia, mas aquele laudo, para mim, como patologista, é muito confuso, porque ele deu IMP3 negativo, P53 negativo e dá um diagnóstico de malignidade. Então, essas coisas não se encaixam. O IMP3 e o P53 costumam ser positivos nas neoplasias. Pode ter sido na hora de copiar, alguém copiou alguma coisa errada, mas aquela informação me chamou muita atenção. Essa informação do Túlio é importante, vai ser fundamental revisar isso depois, né? Tá? Mas então vamos continuar aqui com a patologia. A Ana, que tinha pedido a palavra. Bom dia, aqui é a Karina, sou fellow do DASA, e eu que vou fazer essa apresentação inicial. Talvez a Ana queira falar mais alguma coisa, eu vou compartilhar a tela com vocês. Não estou te ouvindo, Ana. Está compartilhando a tela, agora que está entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, Ana. Só não estamos Aqui é vendo a o slide. Só um segundinho. Agora estão vendo? Perfeito. Então, gente, bom dia. Meu nome é Karina, eu sou fellow da Rede DASA. Esses foram os patologistas que viram o caso: Ana Luísa Miguel, Andréia Monerá, a Ângela, o Dr. Túlio, que está cobrindo aqui, isso aqui que eu não sei como é que tira, e eu. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que nós chegamos nesse resultado do tumor neuroendócrino. Essas aqui são algumas das lâminas que foram feitas no exame de congelação pela doutora Andréia. Nessa primeira imagem aqui da esquerda, mostra essa margem pancreática comprometida por essa neoplasia. À direita, já na congelação, a gente conseguia ver essas dilatações dos ductos. Nas duas imagens de baixo, nós conseguimos ver essas estruturas que lembram glândulas. E por isso a nossa primeira impressão de ser um adeno. Inclusive, era a primeira hipótese que passaram para a gente. Então, nós liberamos o laudo da congelação, que foram feitas várias congelações de linfonodos. O comprometido era o da artéria hepática própria. Todas as margens que foram saindo estavam comprometidas, então foi feita uma ampliação, né? Inicialmente era uma pancreatectomia parcial e depois virou total. Para ter certeza, a gente pediu para aguardar a parafina, se tratava mesmo de um adenocarcinoma, mas na nossa primeira impressão se tratava. Na macroscopia, percebemos que esse tumor era maior do que o exame de imagem inicial. O exame, pelo que a gente teve acesso, tinha 4,5 centímetros, um pouco mais, e medindo na macroscopia, ele tinha 6. E ele comprometia todo o pâncreas, que é uma coisa que o adeno faz, né? E tocava o leito vascular permeava a gordura, ele se estendia até a ampola, e vários dos linfonodos que nós vimos na macro estavam comprometidos. Nessa primeira imagem de cima, é o comprometimento da gordura pelo tumor. Nessa do meio, que está pintado em amarelo, é o leito vascular. Essa da direita é um dos linfonodos comprometidos. E embaixo, só para vocês terem uma noção que realmente ele ocupava todo o pâncreas. No exame histopatológico, já nessa primeira imagem, que é uma imagem panorâmica,
a gente consegue notar que ele realmente é um tumor bastante infiltrativo, que compromete quase todo o parênquima, e bem no cantinho esquerdo é um do pouco pâncreas normal que sobrou, assim. Tem poucas áreas de pâncreas normal. O tumor realmente consumiu tudo. Eu selecionei as imagens que mais são do padrão do tumor neuroendócrino, mas lembrando que esse tumor, ele era, como pegava todo o pâncreas, ele tem várias áreas com diferentes morfologias e muitas delas glanduliformes. Mas, assim, eu peguei as áreas mais características e que mais ajudaram a gente a chegar no diagnóstico final. Essa daqui, por exemplo, tem um ducto de aspecto habitual, mesmo em meio a uma neoplasia, com células soltas. O ducto não foi comprometido, que a gente não espera no adenocarcinoma, que é para estar comprometido, né? Aqui já tem algumas áreas cordonais, outras organoides. Esse aspecto organoide é uma das características do tumor neuroendócrino. Essas áreas aqui, elas são de pseudo-rosetas, mas que se você olhar rapidamente, pode lembrar glândula também. Mas uma das características do neuroendócrino também é essa estrutura de pseudo-roseta. Tem ela em várias lâminas. Aqui nós temos à esquerda um comprometimento vascular e à direita uma invasão perineural. Essa invasão perineural era maciça no tumor todo. E aqui vai começar a nossa pesquisa de imuno. Nós pesquisamos inicialmente o CK19, mostrando para a gente que realmente se tratava de um tumor de pâncreas e não uma metástase ou algo assim. Pesquisamos a instabilidade microsatélite, veio microsatélite estável, e pesquisamos cromogranina. A cromogranina veio forte e difusa. Então, continuando a nossa pesquisa, pedimos os outros marcadores neuroendócrinos, que é a sinaptofisina e o CD56, também positivo. A beta-catenina veio com a coloração de membrana, e fez a gente já descartar o tumor de Franz. E o CK818, mostrando essa parte epitelial. Nós fizemos a cromogranina em várias e várias lâminas. Por quê? O tumor comprometia todo o pâncreas e tinha vários tipos de cara nessa apresentação. Temos o medo sempre de ser uma neoplasia mista, mas a gente precisava confirmar se ele realmente era neuroendócrino em todas as lâminas. Independente da morfologia diferente, todas vieram forte e difuso para a marcação neuroendócrina. O KI67, que é o que a gente começa a dividir os tumores neuroendócrinos, em qual grau que eles estão, a gente inicialmente divide eles pelo KI. Então, o KI67 foi feito em várias lâminas também, e aqui está a importância disso. Dependendo do lugar que se faz o KI67, ele é baixinho, dependendo ele é alto. Aqui na esquerda, superior esquerda, era a nossa área de hotspot, onde tinha maior número de KI67. E deu 30% das células coravam e mostravam que estavam numa fase proliferativa. Fizemos também o P53 e o ATRX. Nenhum dos dois veio mutado. Esse foi o diagnóstico que nós liberamos final, que é um tumor, junto com as características morfológicas e da imuno, um tumor neuroendócrino bem diferenciado, grau 3, com um KI67 maior do que 20, que é a definição, comprometendo todo o pâncreas, com um tamanho de maior que 6, né, 6 por 4, era uma lesão única, vários padrões microscópicos, não tinha necrose, o tumor invadia tanto a gordura quanto o leito vascular, não invadia, mas se estendia até a ampola, tinha uma infiltração angiolinfática presente difusa, perineural maciça, tinha uma margem pancreática posterior, circunferencial posterior comprometida, vários linfonodos retirados da gordura peripancreática, 9 de 21, estavam comprometidos, e daí o nosso estadiamento foi um PT4 PM1. E aqui só algumas definições.
na classificação da RUT 2019, que se manteve agora na 2022, desculpa, os tumores neuroendócrinos são divididos em 2 grandes grupos, os bem diferenciados e os pouco diferenciados. Os bem diferenciados têm o grau 1, grau 2 e grau 3, e eles são, o ponto de corte deles é o KI67, como a gente começou a pesquisa. Quando é maior que 20, ele é o chamado grau 3, que é o nosso caso. Quando tem um KI maior que 20, nós também pensamos no carcinoma neuroendócrino, quando tem marcação neuroendócrina. Mas o carcinoma neuroendócrino, ele é um pouco diferenciado, que precisa ter ou morfologia de grandes células ou de pequenas células. O tumor neuroendócrino grau 3, como eu já falei antes, ele é bem diferenciado, alto grau, e as células dele têm uma tipia moderada, mínima, tem vários padrões, mas principalmente o organoide. E eles vão expressar esses marcadores neuroendócrinos. Eles têm os 2 subtipos, que os doutores já falaram, que são os funcionantes e os não funcionantes. Os funcionantes, eles vão secretar vários hormônios e vão ter as síndromes clínicas, que geralmente é o motivo do paciente procurar o atendimento. Os não funcionantes são descobertos um pouco mais tarde, que são massas grandes, que precisam começar a ter sintomas compressivos para apresentar sintoma, né? Na imunistoquímica, nós temos uma marcação de sinaptofisina e cromogranina forte e difusa. O KI67 obrigatoriamente maior que 20, mas geralmente ele é menor do que 55 no tumor neuroendócrino. Não impede de um KI67 maior que 55 ser um tumor neuroendócrino, mas o habitual é ele ser maior que 20, menor que 55. O P53, ele não tem mutação. E o ATRX, em 40 a 45% dos casos, ele está perdido. O nosso caso não está perdido, ele está mantido. O CK7 e o CA199 são negativos, eu não mencionei, mas a gente também solicitou eles. Como estava negativo, eu não coloquei as lâminas. Se fosse um adeno, ele viria positivo. E o CK19 positivo, assim como no nosso caso. Fatores de pior prognóstico, os senhores já mencionaram alguns. O tamanho maior que 2 centímetros, necrose tumoral, invasão vascular, invasão perineural. Quanto maior o índice de KI67, pior. Tendo positividade para o CK19 é pior. E quando tem perda da expressão do ATRX, que no nosso caso não tem. O carcinoma neuroendócrino pancreático, eu coloquei as imagens na laterais só para vocês terem uma noçãozinha da carinha que eles têm. Eles precisam ter ou cara de grandes células, que é da esquerda, ou cara de pequenas células, que é o da direita. Ele é pouco diferenciado, alto grau e muita atipia. Tem expressão dos marcadores neuroendócrinos. Só são dos 2 tipos, grandes células e pequenas células. A maioria grandes células. A imunistoquímica, apesar de marcar os marcadores neuroendócrinos, não é aquele padrão que nós vimos agora, que é forte e difuso. A sinapto é fraca e difusa, e a cromo, que é o que nós fizemos, é fraca e focal. O nosso, vocês viram, que pintaram todas as lâminas. O KI67 do carcinoma tem que ser maior que 20, mas geralmente ele é até maior que 80. O P53 tem uma expressão forte e difusa, que mostra a mutação. E essa mutação está em 95% dos casos. O nosso veio sem mutação. E o adeno, que foi a primeira hipótese nossa, que a gente pesquisou também por conta da neoplasia mista, né, que teria que ter pelo menos 30% do componente de adeno, para a gente chamar de mista. A imunistoquímica teria que vir a sinapto, a crômio, CD56 negativos, o IMP3 positivo em 88% dos casos, o CK7 CA199 positivos, e o P53 também tem mutação, que vem forte e difuso. E é isso, o Dr. Túlio estava querendo comentar desde o início, ele foi um dos principais que deram o laudo final, ele, doutora Ângela. Então é isso. Agradeço à doutora Karina toda essa explicação. Um tumor
muito extenso, com múltiplas facetas, né? Como ela bem apresentou, e com a licença aí dos apresentadores, do Valdomiro, da Laís, eu queria então ouvir o doutor Roberto, né? Que antes da gente abrir a discussão, né? Tá? Quero ouvir mais gente também. Temos uns minutos ainda pela frente. Então, Roberto, por favor, sua visão de oncologista aí desse caso. Ótimo. Eu queria... Você está compartilhando, acho que sim, né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Karina. Eu que agradeço ao Rosati, ao Nancy, claro, ao Valdomiro, o privilégio de participar desse encontro tão tradicional. Não sou niteroiense de nascimento, mas sou de coração, tenho 30 anos de Niterói, e realmente é um privilégio estar aqui com vocês. Então, basicamente, o que a gente vai mostrar é assim, essa visão do oncologista com relação ao câncer de pâncreas. Vou tentar ser bem rápido para a gente falar um pouquinho de aspectos realmente mais que tem mais a ver com o caso que a gente está vendo, né? E só rapidamente, a gente não pode deixar de mencionar que realmente é uma neoplasia que tem aumentado a incidência, ao contrário de outras que permanecem relativamente estáveis, né, nas últimas décadas. O termo carcinoide, que já foi utilizado, a gente tem evitado, porque sugere uma origem epitelial, como a Karina mostrou tão bem, uma doença de outra linhagem. As diferenças entre os bem diferenciados e moderadamente diferenciados e os pouco diferenciados é bem nítida em termos de sobrevida. E a gente mostra aqui, nesse gráfico, o impacto do surgimento de uma modalidade de tratamento, que são os análogos de somatostatina, que realmente impactaram principalmente na doença metastática. Isso é uma característica marcante dos tumores neuroendócrinos, né? Eles expressam receptores para somatostatina, e isso a gente pode manipular do ponto de vista farmacológico. Então, na era pré-análogo de somatostatina, sobrevividos em torno de 18 meses, e com o surgimento dos análogos em torno de 39 meses, isso bem positivo estatisticamente. Então, basicamente, o que a gente precisa saber, exatamente o que a Karina mostrou tão bem, assim, do que a gente precisa saber para poder conduzir o caso, principalmente o grau, o sítio primário, alguma variação entre os tumores neuroendócrinos pancreáticos e os tumores intestinais, funcionalidade, esse caso era não funcional, o estadiamento, a gente obrigatoriamente tem que pesquisar nos neuroendócrinos de pâncreas a presença de neoplasia endócrina múltipla. E para tratar a doença metastática, basicamente saber como é que é a biologia do tumor, se ele tem progressão recente ou se a doença está estável, né? E o KMA7, não vou me deter muito, mas é a descrição dele, o que foi, como é que ele surge, como marcador de índice mitótico, basicamente. E aqui a gente já começa a falar um pouquinho de tratamento. Então, basicamente, 4 grandes grupos aí de tratamentos. Os análogos da somatostatina, que são drogas que a gente usa para tumores funcionantes e não funcionantes, pancreáticos ou de intestinais. Roberto, desculpa interromper, você tá mostrando alguma coisa? Porque eu não estou conseguindo ver. Eu estou mostrando, sim, desculpa. Não está compartilhado, então. Desculpa te interromper. É a Ângela que está falando. Desculpa te interromper, mas eu acho que não está compartilhando. Eu estou crente que estou compartilhando. Eu botei aqui, deixa eu sair. Também imaginei que ele estivesse só comentando, porque a gente não está vendo compartilhamento. Não, estou. Peraí, deixa eu só sair daqui para... Mas, de qualquer forma, Roberto, está bem clara e expositiva aí sua apresentação, tá, né? Eventualmente, as imagens não estão fazendo falta. Pelo amor de Deus, preciso mostrar, meu Deus. Está fazendo falta para a Ângela, né, pô? Eu não sei se alguém precisa autorizar, será? Para eu... talvez alguém tenha que autorizar ou descompartilhar. Quem estava compartilhando tem que sair do compartilhamento. Esse é o problema, talvez. Não sei se o Valdomiro ou a Laís tem que parar o compartilhamento para o Roberto poder entrar. Já parou, já. É só ele clicar aí esse quadradinho aí, com a setinha, que ele compartilha automaticamente. Foi? Ainda não. Você tem que clicar nesse quadradinho com a setinha para cima, que aí aparece apresentar a demo.
que aí passa a compartilhar a sua tela do computador. Peraí, deixa O eu... pessoal vai te deixar de Obrigado, Laí. Peraí, não sei se eu estou localizando. Não é o seu, não, Karina? É o quarto ícone da esquerda para a direita embaixo. Tem o microfone, tem a câmera, tem a mão levantada e um retângulo com uma setinha para cima. Você clica nessa setinha para cima que compartilha a sua tela. Desculpa me meter, tá, Rosário? Obrigado, Laí. Importante sua intervenção. Só que agora, deixa eu só ver se eu... Roberto, não está indo, não. Mas eu tenho ideia de que você estava expondo de uma forma tão clara e objetiva. Não, mas pudesse ver, era melhor. Você me dá só um segundinho aqui para eu ver se eu consigo aqui. Eu estou com o pessoal da TI aqui rapidamente, só para... Você não conhece o Cronos. Me dá só um segundinho, espera aí, Tio. Oi, doutor Rosati, quem está falando é a Ana Miguel. Eu estava tentando me apresentar e não estava conseguindo meu áudio. Era só para me apresentar, que o doutor Valdomiro me chamou para fazer a apresentação. Está com os dois ligados, o celular e o... É, porque eu não estou conseguindo do computador. Meu áudio não está saindo. Era só para me apresentar. Bom, continuo então, gente? O que vocês acham? Olha, Roberto, eu acho melhor você vir numa apresentação. Eu estou pedindo uma ajuda aqui do nosso TI aqui. Vamos ver se eu consigo, de alguma forma... Mas aqui realmente eu não estou conseguindo aqui. Eu já até cliquei lá no tal do íconezinho, mas não foi. Mas então, voltando, quer dizer, então, planejamento basicamente KM67, saber o sítio primário, funcionalidade, o estadiamento, essa análise genética, de predisposição genética, na verdade, que a gente é obrigatório fazer, a gente encaminhou o paciente para descartar nenhum, em geral a gente usa o endócrino para fazer isso junto com a gente, e no caso da doença metastática, saber se... Não, eu não estou conseguindo compartilhar, estou pedindo ajuda aqui para o nosso super TI aqui. Deixa eu ver aqui. Na tela. Aqui compartilhar. Está compartilhando a tela, você vem aqui. Apareceu? E aí, ainda não. Ainda não, né? Não sei. Porque tem algumas pessoas que estão com a tela, com outras telas abertas, mas... Poxa, que pena. Está compartilhando. Correu um negócio. Espera aí. Acho que é aqui, né? E aí, pergunta aqui, se está aparecendo. Está aparecendo? Agora foi. Não, ainda não. Não, sim, agora vai. Agora sim. Agora vai. É porque ele compartilhou a tela. Agora foi. Deixa eu voltar aqui com a conexão. Foi? Foi, calma, foi. Nada como super TI aqui para ajudar a gente. Então, basicamente, o que a gente tinha mostrado, a questão da incidência, as curvas de incidência, do aumento, nitidamente o aumento da incidência dos neuroendócrinos, a questão da denominação carcinoide, que a gente falou rapidamente, que é inadequado hoje em dia, a diferença dos bem pouco diferenciados, o impacto com relação ao período que se deve justamente ao surgimento dos análises de somatostatina. A gente, a partir dos anos 80, a gente começa a ter
um ganho de sobrevida para esses pacientes, e a gente deve isso ao surgimento, como a gente tinha falado, dos análogos de somatostatina, que impactaram na sobrevida de forma estatisticamente bastante significativa. Aqui os itens, rapidamente, do que a gente precisa para planejar o tratamento, como a gente tinha falado, alguma coisinha sobre KI67, e aí sim, já falando de tratamento, então os análogos de somatostatina, que tem um efeito de controle da secreção humoral de alguns desses tumores, e além disso tem um efeito antiproliferativo. As taxas de resposta objetiva não são grandes, mas a gente vê redução e pelo menos evitar progressão da doença. Os análogos de somatostatina são adequados para pacientes, para tumores que expressam receptores para somatostatina, isso a gente avalia modernamente com PET-GAL ou PET-DOTATOC, que é o que a gente tem feito para esses pacientes. Terapia com alvo molecular, a gente tem duas, o everolimus e o sunitinib, que a gente vai mostrar. O interferon a gente usa muito pouquinho hoje em dia, e a grande estrela é a terapia com radionuclídeo, que nada mais é do que um análogo de somatostatina combinado com a molécula radioativa, e isso tem tido grande impacto, é uma coisa que a gente tem usado bastante. Então, o PROMID é o primeiro estudo, com o octreotide, que mostrou que, mesmo para pacientes que não estavam com doença em progressão metastáticos, o uso do análogo de somatostatina teve um impacto grande na sobrevida livre de progressão. O impacto na sobrevida não é tão marcado, mas realmente os pacientes que fazem, mesmo sem sintomas e mesmo com doença estável, o análogo de somatostatina, no primeiro momento, tem controle de doenças de mais longo prazo. Sem entrar aqui muito em detalhes, a questão do PROMID, que esse primeiro estudo que foi com a octreotide, que não incluiu pacientes com pâncreas, e incluía só pacientes de tumores neuroendócrinos intestinais. O estudo com pâncreas, na verdade, foi com lanreotide, né, que é o Clarinet, publicado na New England em 2014, mas isso é considerado um purismo. A gente tem usado octreotide em câncer de pâncreas, existe aprovação para a utilização, mas, na verdade, o estudo que incluiu pacientes com câncer de pâncreas foi o Clarinet, e a droga é o lanreotide. Tem alguns detalhes do estudo, mostrando também uma vantagem em sobrevida livre de progressão, porque esses pacientes demoram mais a experimentar a progressão da doença se tratados com análogo de somatostatina precocemente. Alguns dados, enfim, detalhes aqui do estudo, estudos tumores de grau 2, com KI67 até 10%. Quer dizer, quanto mais baixo KI67, mais chance do paciente do tumor expressar o receptor de somatostatina e se beneficiar do tratamento. Com relação à terapia com alvo molecular, o everolimus, que na verdade é um inibidor da via do mTOR, que é uma via que parece que está implicada na gênese dos tumores neuroendócrinos. O que interessa para a gente é o Radiante 3, que foi com pâncreas, que teve benefício sem ganho de sobrevida, e o sunitinib, que é um agente antiangiogênico, esse sim, com um estudo específico para neuroendócrino de pâncreas, enfim, com ganho de sobrevida, inclusive. Alguns detalhes dos estudos, rapidamente: Radiante 2, o 3, que é o que interessa para a gente, pacientes primários de câncer, grau 1 e 2, funcionantes ou não funcionantes, que vinham com doença em progressão, muitos deles usando análogo de somatostatina, e quando tratados com everolimus, apresentavam taxas de controle significativo, sem impacto na sobrevida. Tá? O Radiante 4 é para tumor funcionante. Eu queria mostrar um pouquinho do sunitinib, também do New England de 2011, é um agente antiangiogênico, tumores primários de pâncreas, que também estavam com doença em progressão, que eles eram tratamentos para pacientes que vinham fazendo algum tipo de tratamento, muito provavelmente. Né? O sunitinib já mostra um ganho de sobrevida, então a gente tem a sequência que a gente vinha utilizando era análogo de somatostatina para os pacientes com expressão de receptor, e na falha o acréscimo do everolimo ou do sunitinib. Aqui alguns detalhes. O interferon e o bevacizumab são agentes que a gente tem usado pouquíssimo, o estudo, inclusive, foram negativos, a gente praticamente não tem usado. E a grande estrela, como a gente falou, então, é a terapia com o lutécio dotatato, que é a combinação de uma molécula que se liga no receptor de somatostatina, conjugada com um radiofármaco, que a gente tem usado, já usou o ítreo,
usado mais o lutécio, e esse estudo é possível que essa terapia, para pacientes que expressam o receptor, isso é fundamental para a ação do radiofármaco, migre para linhas muito mais precoces, né? Então, foi o NETTER-1, que, na verdade, não incluiu pacientes com tumores pancreáticos, mas existem várias séries retrospectivas e uma meta-análise que mostrou que é benéfico também em pacientes com tumor pancreático metastático. Né? Aqui a gente mostra o ganho de sobrevida, estatisticamente significativo, né? Com radiofármaco. A gente já tem alguns pacientes tratados, alguns centros fazendo, não é difícil de fazer. O tratamento é bastante bem tolerado, alguma toxicidade renal, alguma limitação para pacientes com doença renal prévia, mas fora isso, bastante bem tolerado. Eu tenho um paciente com tumor neuroendócrino entérico em controle, no 5º ano de controle, depois de falhar a análise de somatostatina com excelente controle com o lutécio. Aqui, na verdade, só alguns dados resumidos, né, da diferença de percentagem de pacientes vivos em 20 meses com terapia de radionuclídeo. É uma terapia que está ainda colocada como segunda, terceira linha, mas que provavelmente vai migrar para linhas mais anteriores em função do grande benefício. Isso é a história da oncologia, é mais ou menos assim. O que é bom para a doença mais avançada, multifalhada, começa a migrar para linhas mais precoces e com resultados ainda melhores. Então, resumidamente, os estudos todos que incluíram isso basicamente para a doença metastática, adiante 3 com everolimus para pâncreas, o sunitinib, um estudo especificamente para pâncreas, e o NETTER-1, que é o estudo com radiofármaco, todos positivos. Uma outra estratégia importante que surge em 2018, bem recente, justamente para o paciente como o nosso, que é a combinação de capecitabina com temozolomida, foi atualizada no ASCO desse ano, no Congresso Americano de Oncologia Clínica desse ano, e mostrou que é importante a gente realmente usar essas 2 químicas. São 2 químicas orais, o tratamento é bastante bem tolerado. Então, o ECOG-ACRIN 2211, a elegibilidade a doentes com doença em progressão, de grau intermediário ou baixo intermediário, com tumores com NETs pancreáticos avançados, podiam ter feito everolimus, sunitinib ou octreotide previamente ou até concorrente. E o estudo na atualização mostra que é importante realmente fazer as 2 drogas, apesar de ter apenas, por enquanto, uma tendência de ganho de sobrevida com as 2 drogas, e até parece que é importante em termos de sobrevida livre de progressão. Então, capecitabina mais temozolomida é uma grande arma que a gente tem para pacientes, especificamente para tumor neuroendócrino de pâncreas, especialmente esse grupo, o NET-G3. A gente vê que a temozolomida ela depende muito da expressão dessa enzima. Então, pacientes que são pouco expressores ou têm metilação do promoter e da MGMT têm respostas que chegam a 85%. Os que têm presença mais alta dessa enzima têm respostas menores. Então, talvez isso seja um grande diferencial. Quer dizer, o paciente que tem deficiência de MGMT pode ser tratado com capecitabina e temozolomida, e o paciente que não tem, mas que tem receptor, pode ir para o lutécio, por exemplo. Talvez a coisa esteja se caminhando para esse tipo de fluxograma para tratamento. Esse, talvez, como a Karina mostrou, é talvez o slide mais importante da apresentação, é o surgimento dessa categoria, que é exatamente a qual o nosso paciente pertence, na harmonização da RU de 2019, que ele separa, todos os alto grau entravam aqui nessa categoria, e a gente vê que tem tumores bem diferenciados, morfologicamente, mas tem KMA7 um pouco mais alto, que não se comportam de forma intermediária, entre os de baixo e grau intermediário, e entre o carcinoma neuroendócrino. Carcinoma neuroendócrino gastrointestinal pancreático é tratado com a mesma química que a gente usa para o pequenas células pulmonares, quer dizer, com quimio agressiva, inclusive na situação adjuvante após a ressecção cirúrgica. O nosso paciente cai justamente nessa categoria e é onde a gente tem, talvez, mais dúvidas de como manejar. Né? Aqui é o fluxograma do ENET, do último consenso do ENET, exatamente como o Valdomiro colocou. Então,
para tumores menores que 2 centímetros, ainda tem opção de acompanhamento sem cirurgia. Se há crescimento de mais de meio centímetro, ou se ele atinge 2 centímetros, vai para a cirurgia. Os tumores maiores que 2 centímetros são, em geral, operados no primeiro momento, e a depender da patologia, a gente complementaria ou não. Por exemplo, se a gente tiver surpresa de vir um carcinoma neuroendócrino, o paciente vai direto para a quimioterapia complementar mesmo com resecção completa. O nosso paciente, ele entraria nesse estudo que está em andamento, ainda está incluindo pacientes, foi apresentado só na forma de projeto na reunião da ASCO gastrointestinal 2022. Então, ele pega pacientes com tumores bem diferenciados de pâncreas NET com KM67 até 55% e estratifica, dependendo do score ZAID, para fazer o CAPTEM, a capecitabina com temozolomida, ou observação. O estudo está, na verdade, ainda incluindo pacientes, como a gente falou, e provavelmente, o que a gente sabe é que os pacientes com score ZAID maior do que 6 são pacientes com risco que supera 33% de recidiva e talvez sejam os que vão ter benefício com uma quimio específica no cenário adjuvante. Os critérios ZAID, então, que são colocados, o nosso paciente tinha icterícia e pancreatite clínica, acho que não, já ganharia 1 ponto aqui, o tumor é maior que 2 centímetros, 2 pontos, o KM67 dele é maior do que 20%, e tem uma área, um hotspot de 30%, então ele seria 6, então seria 6,7, 6,28 e 1,9. Então, ele seria, talvez, um paciente candidato a, pelo menos, entrar no estudo de propor algum tipo de tratamento adjuvante. Eu acho, de forma bem rápida, eu acho que é isso. Acho que a gente podia conversar um pouquinho, ver o que vocês acham dessa confusão toda oncológica aí. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, por nos apresentar um resumo, né, das possibilidades grandes terapêuticas hoje que a gente tem. A hora já vai adiantadíssima, né, mas já ultrapassamos em muito o horário planejado, mas tem algumas... isso vai ficar tudo gravado. Então, depois as pessoas poderão assistir com mais calma. E tem 2 pessoas querendo falar, pediria que as intervenções fossem bem sucintas, por favor. Então, primeiro foi o Paulo César, depois o Thier e depois o Miguel Chaves. E o Alair, eu queria pedir a ele, depois que ele também fizesse um comentário, se for possível. Paulo César. Rosati, em primeiro lugar, dizer que toda reunião científica sem patologista é uma reunião leiga. Então, vocês viram a importância da patologia. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o Túlio, patologista, que ele retrucou a biópsia. Então, Valdomiro esqueceu de dizer que essa biópsia pancreática foi feita, uma biópsia transgástrica por agulha, e realmente os resultados dessa biópsia para o patologista é muito difícil. E na hora da correlação entre a biópsia com a peça cirúrgica e com a congelação, fica mais difícil ainda. O segundo lugar é falar com a Alair que aquela reconstrução em 3D, ela derrubou o Valdomiro, porque disse que era um tumor da cabeça pequeno, e na hora da patologia era um tumor enorme, muito grande. Me parece que não houve correlação entre a imagem radiológica e a cirurgia em si. Em terceiro lugar, dizer, eu tive um tumor neuroendócrino, quer dizer, o velho começa a contar a história, né? Eu tive um tumor neuroendócrino de próstata, que foi incomum a peça, eu tentei publicar isso, não consegui. Eu fui publicar em Singapura, porque só lá que aceitaram o meu casinho, em lugar nenhum no mundo aceitou. Tumor neuroendócrino de próstata, que morreu com 2 anos, apesar de todos os tratamentos instituídos. Evidentemente que não tinha esse recurso que tem hoje da imunohistoquímica tão apurada, que até a classificação dos tumores pela imunohistoquímica mudou totalmente. Então, eu queria parabenizar essa brilhante reunião
que o Valdomiro nos patrocinou, e dizer se eu fiquei muito feliz, porque tem muito patologista. E isso aí, quem fala a verdade nessa hora são os patologistas. É só isso. Obrigado, Paulo. Thier, você quer comentar? Você tinha levantado a mão. Tem algum tempo? Não sei. Acho que o Thier já saiu da reunião. Então, Miguel Chaves, por favor, gente, sejam os mais sucintos possíveis. Depois a Ângela vai falar, a Ana pediu também. Miguel, seu microfone está desligado. Miguel desistiu. Então, vou passar para a Ana. Por favor, Ana. Eu estava só querendo me apresentar, né? Eu estava tentando falar pelo computador e não estava conseguindo, vocês não estavam me ouvindo, né? Eu, na verdade, eu sou patologista do DASE, da UF, e quem fez esse laudo foi a Ângela e o Dr. Túlio, que são médicos patologistas também da equipe DASE. O Túlio é de Salvador, a Ângela foi minha mestre, né? É minha mestre até hoje, da UF, e aí eu chamei todos eles para poder apresentar o caso com a gente, né? A Karine é nossa fellow do DASA, e aí ela apresentou esse caso também brilhantemente. Era só para eu poder me apresentar a vocês, que eu estava tentando falar, vocês não estavam me ouvindo, tá bom? Obrigado, Ana. Ângela? É rapidinho. É bom falar com todos. Calmon, queria te fazer uma pergunta rapidinha. Imunoterapia para esse tipo de tumor? Na verdade, tem muito pouca coisa. A Karina tomou cuidado de testar para instabilidade microsatélite, que hoje em dia é um indicador que indica imuno, é um tratamento agnóstico, quer dizer, pacientes que têm instabilidade microsatélite são bons respondedores a imuno, independente do sítio de origem, do estágio, enfim. Teve até o caso no ASCO agora, um paciente com estabilidade de reto, com remissão completa, sem cirurgia, só com imunoterapia. Mas, fora isso, assim, a coisa tem evoluído muito no sentido assim, do radiofármaco, da combinação do radiofármaco para os pacientes que têm receptor para somatostatina, e dessa combinação de químio, da capecitabina com temozolomida, para os não carcinomas, para os TME mesmo, especialmente para o de pâncreas. Assim, talvez o caminho seja realmente o radiofármaco, que está migrando para momentos mais precoces da doença. Obrigada. Bom rever vocês todos, bom falar com todo mundo. Realmente está muito bom poder contar com os patologistas e oncologistas aqui. Mas, Alair, você foi citado. Então, você gostaria de fazer algum comentário? Primeiro, dar os parabéns ao Valdomiro e a todos aí, e dizer que realmente uma sessão com patologia, como diz o Dr. Paulo César, é sensacional. E ver a Ana, a Luísa e a Ângela é um prazer sempre inenarrável. Em relação ao caso, a consideração que foi feita, eu se não me engano, Valdomiro, acho que eu vi esse caso com você, não lembro se eu vi, acho que sim. Algumas considerações são importantes. Primeiro, a gente sabe que, nesse caso, ele já chegou no hospital num estágio mais avançado, como você falou, já fazendo uma colangite. Segundo, é muito importante, às vezes a gente pede um exame, o clínico pede um exame, o cirurgião pede um exame, até o paciente fazer ambulatorialmente retornar, demora um tempo. Então, às vezes, existe uma dicotomização entre o exame inicial e o exame final do ato cirúrgico, né? Eu sempre falo que o ideal seria todo paciente que fosse operado, na véspera, fazer um exame para a gente poder ver exatamente como é que está e ter uma boa correlação clínico-radiológica. Às vezes isso não é possível. Em relação àquela reconstrução, é uma reconstrução que nós estamos fazendo, um grande avanço da radiologia agora são as reconstruções tridimensionais e até mesmo a impressão 3D, que está fortalecendo e ajudando muito os cirurgiões nesse sentido. Em relação ao que o Dr. Roberto Calmon falou, é sensacional, realmente a medicina nuclear, o tratamento com o radioisótopo é uma realidade, né? A gente tem tido a gente tem visto muito diagnóstico disso, inclusive por medicina nuclear, e é isso, dizer que foi um caso sensacional, parabéns ao Valdomiro pela condução do caso, parabéns aos patologistas, que realmente a gente está sempre aprendendo. Rosati, claro. 2 segundos. Claro.
Na verdade, a grande ansiedade minha e do Valdomiro é tentar oferecer algum complemento de tratamento para esse paciente. Sim. Mas, na realidade, o que a gente, para NET G3, a gente não tem ainda aprovação para nada adjuvante, mesmo com essa margem comprometida. O estudo do CAPTEM, né, capecitabina com temozolomida, está incluindo pacientes ainda. O paciente tem algumas características de risco maior que fazem a gente querer tratar, mas a gente vai ter que conversar isso com o paciente, porque a gente realmente não tem autorização, não tem evidência ainda concreta para tratar esse paciente na situação adjuvante. E a gente até pediu um Dotatoc agora, pediu um PET para ver se tem alguma captação ainda com 2 meses pós-operatório. E se ele tiver, pode ser até que a gente proponha algum análogo de somatostatina puro ainda sem radiofármaco. Então, a ansiedade é grande, porque a gente sabe que é um paciente que tem um potencial para recidiva alto e a gente não tem ainda uma adjuvância. Obrigado, Roberto, pelo esclarecimento. Bem, olha, eu acho que o caso foi sensacional, foi muito rico em aspectos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos, oncológicos, eventualmente de imagem, da patologia, e a gente teria assunto para falar mais algum tempo aqui. Mas o tempo não urge, ele está rugindo hoje, né? E nós vamos ter realmente que encerrar. Eu vou pedir ao Valdomiro para fazer as palavras finais e a Zelina depois também. Agradeço muito mesmo a todos, acho que foi excelente. E por favor, Valdomiro. Só agradecer, né? Fiquei muito satisfeito, contente de estar podendo participar desse seleto grupo, né? Agradecer em especial a participação do grupo da patologia, a Ângela, a Ana, né? A Karina, que fez a apresentação, né? O apoio do pessoal da Clínica Médica, da Laís Lopes e do Ricardo Carneiro, né? Bem como aí, finalmente, ao Roberto Calmon, com a parceria e a possibilidade de compartilhar comigo a angústia com relação a esse paciente, né? Um sujeito assim de um brilho especial, um sujeito de uma força de vida muito grande, né? Que realmente toca a gente com todo o empenho que ele tem dado no seu segmento. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Por favor, Zelina, para as palavras finais. Bem, acho que a Zelina já saiu. Um bom dia. Não, saí não, estou aqui. Um bom dia a todos. Eu não cumprimentei no início, mas estou cumprimentando agora. E gostaria de parabenizar e agradecer essa excelente sessão, né? A apresentação do caso pela Laís, as intervenções do doutor Valdomiro e um resumo de todo o caso, a participação das patologistas, a doutora Ana e a Ana Luísa, e o doutor Calmon, com certeza, que nos deu aí uma bela explicação de tratamento. Então, todos os participantes dessa sessão foram brilhantes, e a gente só tem a agradecer, e como diz o Rosati, a gente ficaria aqui a manhã toda, e talvez até marcar uma outra sessão, quem sabe, né? Então, muito obrigada a todos, e em nome da Associação Médica, eu agradeço muito a participação de todos os senhores. Um bom dia a todos. Bom dia, esperamos contar com todos novamente nas nossas sessões aqui. Até a próxima. Bom dia, tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, pessoal, bom dia a todos.